Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula completa de Ciências Naturais, vamos estudar um dos conteúdos fundamentais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: átomos, moléculas e íons, teoria atômica da matéria, estrutura atômica moderna, massas atômicas, tabela periódica e reações químicas, incluindo evidências, tipos e reações de oxirredução e combustão. Vamos começar pela base de tudo, os átomos. A teoria atômica da matéria afirma que toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. Essa ideia evoluiu ao longo do tempo, desde os primeiros modelos propostos por cientistas até chegar ao modelo atual. Na visão moderna da estrutura atômica, o átomo é composto por um núcleo, onde estão os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Ao redor do núcleo, encontram-se os elétrons, que possuem carga negativa e estão distribuídos em níveis de energia, também chamados de camadas eletrônicas. Essa organização é fundamental para entender o comportamento químico dos elementos. Quando falamos em moléculas, estamos nos referindo à união de dois ou mais átomos que se ligam quimicamente. Já os íons são átomos ou grupos de átomos que ganharam ou perderam elétrons, adquirindo carga elétrica. Se perder elétrons, torna-se um cátion, com carga positiva. Se ganhar elétrons, torna-se um ânion, com carga negativa. Outro conceito muito importante são as massas atômicas, também chamadas de pesos atômicos. Elas representam a massa média dos átomos de um elemento químico, levando em consideração seus isótopos. Esse valor é essencial para cálculos químicos e para entender a composição das substâncias. Agora vamos falar sobre a tabela periódica, que organiza todos os elementos químicos conhecidos de acordo com suas propriedades. Os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo. A tabela é dividida em períodos, que são as linhas horizontais, e grupos ou famílias, que são as colunas verticais. Elementos de um mesmo grupo possuem propriedades semelhantes, o que facilita a previsão de seu comportamento químico. A tabela periódica é uma ferramenta essencial, pois permite identificar características como reatividade, eletronegatividade e tendência de formação de íons. Esses aspectos são muito cobrados em provas. Agora vamos avançar para as reações químicas. Uma reação química ocorre quando há transformação de substâncias, formando novas substâncias com propriedades diferentes. Existem evidências que indicam que uma reação ocorreu, como mudança de cor, liberação de gás, formação de precipitado, emissão de luz ou variação de temperatura. As reações químicas podem ser classificadas em diferentes tipos. Temos as reações de síntese, em que duas ou mais substâncias se combinam formando uma única. As reações de decomposição, em que uma substância se divide em duas ou mais. As reações de simples troca, onde um elemento substitui outro em um composto. E as reações de dupla troca, em que há troca de íons entre compostos. Um tipo muito importante de reação é a de oxirredução, também chamada de reação redox. Nesse tipo de reação ocorre transferência de elétrons entre as substâncias. A oxidação é a perda de elétrons, enquanto a redução é o ganho de elétrons. Esses processos acontecem simultaneamente e são fundamentais em diversos fenômenos, inclusive na respiração celular e na corrosão de metais. Outro tipo de reação extremamente relevante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar são as reações de combustão. A combustão ocorre quando uma substância reage com o oxigênio, liberando energia na forma de calor, muitas vezes, luz. Esse processo é a base dos incêndios, sendo essencial compreender seus mecanismos para atuação profissional. A combustão pode ser completa, quando há oxigênio suficiente e a queima é eficiente, produzindo dióxido de carbono e água, ou incompleta, quando há falta de oxigênio, gerando monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Para o CBMMG, entender a combustão não é apenas conteúdo teórico, mas também conhecimento aplicado à prática da profissão. Saber como o fogo se comporta e como as reações químicas ocorrem é essencial para a atuação em situações de emergência. Para se sair bem na prova, é importante revisar esses conceitos, entender as relações entre eles e resolver questões anteriores. A prática constante vai ajudar a fixar o conteúdo e aumentar sua confiança. Agora vamos estudar conservação da massa, ligações químicas, símbolos de Lewis e regra do octeto, ligação iônica, ligação covalente,
polaridade da ligação e eletronegatividade, exceções à regra do octeto e força das ligações covalentes. Esse é um conteúdo importante porque envolve noções básicas de química, muito cobradas em provas de ensino médio e bastante relacionadas à compreensão da matéria, das transformações químicas e das propriedades das substâncias. Vamos direto ao ponto. Começando pela conservação da massa. A conservação da massa é uma das leis fundamentais da química. Ela afirma que, em uma reação química realizada em sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Em termos simples, isso significa que a matéria não desaparece nem surge do nada. Ela apenas se transforma. Essa ideia ficou conhecida com os estudos de Lavoisier, que formulou a famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veja um exemplo simples. Se em uma reação química temos 10 gramas de uma substância reagindo com 6 gramas de outra, a massa total dos produtos será 16 gramas, desde que não haja perda de matéria para o ambiente. Em prova, a banca pode apresentar uma equação química ou uma situação envolvendo massas e pedir para você aplicar essa conservação. Agora vamos para as ligações químicas. Ligações químicas são forças que unem os átomos para formar substâncias. Os átomos se ligam porque, em geral, procuram maior estabilidade química. Essa estabilidade normalmente está relacionada à camada de valência, que é a última camada eletrônica do átomo. Os átomos tendem a adquirir configuração semelhante à dos gases nobres, que são estáveis. Daí surge a chamada regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para completar 8 elétrons na camada de valência. Essa regra funciona bem para muitos elementos, principalmente os representativos, mas não para todos. Mais à frente vamos ver as exceções. Agora os símbolos de Lewis. Os símbolos de Lewis representam os elétrons da camada de valência de um átomo por meio de pontos ao redor do símbolo químico. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, em Lewis, ele será representado pela letra O com 6 pontos ao redor. O sódio tem um elétron na camada de valência. Então será representado por Na com um ponto. Esses símbolos ajudam a visualizar como os átomos podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons ao formar ligações químicas. Agora a ligação iônica. A ligação iônica ocorre, em geral, entre metal e ametal. Nela, há transferência de elétrons. O metal tende a perder elétrons e formar cátion, que é um íon positivo. O ametal tende a ganhar elétrons e formar ânion, que é um íon negativo. A atração entre cargas opostas mantém a ligação. Exemplo clássico: cloreto de sódio, o sal de cozinha. O sódio perde um elétron e se torna Na positivo. O cloro ganha um elétron e se torna Cl negativo. A atração eletrostática entre esses íons forma a substância. A ligação iônica costuma formar compostos sólidos, com altos pontos de fusão e ebulição, e que conduzem eletricidade quando estão fundidos ou dissolvidos em água. Agora a ligação covalente. A ligação covalente ocorre geralmente entre ametais. Nela, os átomos compartilham elétrons para atingir estabilidade. Exemplo: molécula de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron e precisa de mais um para completar sua camada, que no caso é estável com 2 elétrons. Então os 2 hidrogênios compartilham seus elétrons, formando uma ligação covalente simples. Outro exemplo é a água. O oxigênio precisa de 2 elétrons para completar 8 na camada de valência. Cada hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. Assim se formam 2 ligações covalentes. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, dependendo da quantidade de pares de elétrons compartilhados. Ligação simples envolve um par de elétrons. Ligação dupla envolve 2 pares. Ligação tripla envolve 3 pares. Em geral, quanto maior o número de pares compartilhados, mais forte e mais curta será a ligação. Agora vamos para a polaridade da ligação e eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons de uma ligação química. Quando 2 átomos têm eletronegatividades diferentes, o compartilhamento dos elétrons na ligação covalente não acontece de forma igual. Se a diferença de eletronegatividade for pequena ou nula, a ligação é covalente apolar.
Exemplo: molécula de H2, em que os átomos são iguais e atraem os elétrons com a mesma força. Se a diferença de eletronegatividade for maior, a ligação é covalente polar. Exemplo: HCl. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e atrai mais fortemente os elétrons da ligação. Nessa situação, surgem polos parciais. O lado do cloro fica com carga parcial negativa. O lado do hidrogênio fica com carga parcial positiva. A polaridade da ligação é importante porque influencia propriedades físicas como solubilidade, ponto de ebulição e interação entre moléculas. Agora as exceções à regra do octeto. Embora a regra do octeto seja muito útil, ela não é absoluta. Existem substâncias que não obedecem a essa regra. A primeira exceção envolve átomos com octeto incompleto. Exemplo: berílio e boro. O berílio pode ficar estável com menos de 8 elétrons ao redor. O boro também pode formar compostos em que não completa o octeto. A segunda exceção envolve número ímpar de elétrons. Exemplo: monóxido de nitrogênio. Nesse tipo de molécula, não é possível distribuir os elétrons de modo que todos completem o octeto. A terceira exceção envolve expansão do octeto. Alguns elementos a partir do terceiro período da tabela periódica podem acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. Exemplo: fósforo e enxofre em alguns compostos. Então, em prova, cuidado, a regra do octeto é uma tendência geral, não uma regra sem exceções. Agora vamos falar da força das ligações covalentes. A força de uma ligação covalente depende principalmente da quantidade de elétrons compartilhados e da distância entre os núcleos dos átomos. Em geral, ligação simples é menos forte que ligação dupla. Ligação dupla é menos forte que ligação tripla. Além disso, quanto menor o comprimento da ligação, maior tende a ser sua força. Por isso, as ligações triplas costumam ser mais curtas e mais fortes do que as duplas, e estas mais fortes do que as simples. Exemplo: na molécula de nitrogênio, os átomos estão ligados por uma ligação tripla, que é bastante forte. Já em moléculas com ligação simples, a união tende a ser menos intensa. Essa força também interfere na energia necessária para romper a ligação. Quanto mais forte a ligação, maior a energia necessária. Para fechar, vamos fazer uma revisão objetiva. A conservação da massa afirma que, em sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ligações químicas unem os átomos para formar substâncias estáveis. A regra do octeto diz que os átomos tendem a completar 8 elétrons na camada de valência. Os símbolos de Lewis representam os elétrons da camada de valência. A ligação iônica ocorre com transferência de elétrons, geralmente entre metal e ametal. A ligação covalente ocorre com compartilhamento de elétrons, geralmente entre ametais. A eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. A polaridade da ligação depende da diferença de eletronegatividade. Existem exceções à regra do octeto, como octeto incompleto, número ímpar de elétrons e expansão do octeto. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, e quanto maior o número de pares compartilhados, maior tende a ser a força da ligação. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque a banca pode cobrar conceitos, exemplos e aplicações práticas de forma direta e objetiva. Vamos estudar equações balanceadas, reagente limitante, soluções, coeficiente de solubilidade e unidades de concentração. Esse é um conteúdo muito importante em química, porque envolve interpretação de reações e entendimento da composição das soluções. Vamos direto ao ponto. Começando pelas equações químicas balanceadas. Uma equação química representa uma reação, mostrando os reagentes, que são as substâncias iniciais, e os produtos, que são as substâncias formadas. Exemplo: H2 mais O2 formando H2O. O problema é que, escrita assim, a equação não está balanceada. Para obedecer à lei da conservação da massa, o número de átomos de cada elemento deve ser o mesmo nos reagentes e nos produtos. Veja: H2 mais O2, H2O. Nos reagentes temos 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Nos produtos temos 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 de oxigênio. Então é preciso ajustar os coeficientes, que são os números colocados antes das fórmulas. Equação balanceada.
2 horas e 2 mais o 2, 2H2O. Agora temos 4 hidrogênios nos reagentes e 4 nos produtos. 2 oxigênios nos reagentes e 2 nos produtos. Isso é balancear uma equação, ajustar os coeficientes sem alterar as fórmulas das substâncias. Essa é uma regra essencial. Nunca se altera o índice da fórmula para balancear. O que se altera é apenas o coeficiente. Outro exemplo. Fe mais o 2, Fe 2O3. Balanceando. 4Fe mais 3O2, 2Fe 2O3. Em prova, a banca pode cobrar o balanceamento direto ou usar a equação balanceada para cálculos. Agora vamos para reagente limitante. Reagente limitante é o reagente que se consome primeiro na reação, por isso, determina a quantidade máxima de produto que pode ser formada. O outro reagente, que sobra, é chamado de reagente em excesso. Exemplo. Se uma reação precisa de 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio, e temos 4 moléculas de hidrogênio e 3 de oxigênio, o hidrogênio será o limitante. Por quê? A proporção correta é 2 para 1. Com 4 moléculas de hidrogênio, só conseguimos reagir com 2 de oxigênio. Vai sobrar uma molécula de oxigênio. Então o hidrogênio limita a reação. Em exercícios, o segredo é comparar a quantidade disponível com a proporção da equação balanceada. Outro exemplo simples. 2A mais B produto. Se temos 6 de A e 5 de B, analisamos. Para gastar 6 de A, seriam necessários 3 de B. Como temos 5 de B, B está em excesso e A é o limitante. Em prova, isso pode aparecer com massa, mol ou volume. O raciocínio é sempre o mesmo, comparar as quantidades com a proporção da equação. Agora vamos falar sobre soluções. Solução é uma mistura homogênea formada por soluto e solvente. Soluto é a substância dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. Exemplo. Água com sal. O sal é o soluto. A água é o solvente. Quando a mistura é uniforme, dizemos que é uma solução homogênea. Agora o coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, em uma temperatura específica. Exemplo. Se o coeficiente de solubilidade de uma substância é 40 gramas em 100 gramas de água a 20 graus, isso significa que, nessa temperatura, no máximo 40 gramas da substância conseguem se dissolver em 100 gramas de água. Se colocarmos menos que isso, teremos uma solução insaturada. Se colocarmos exatamente esse valor máximo, teremos uma solução saturada. Se colocarmos mais do que isso, o excesso não se dissolve, e teremos corpo de fundo. A temperatura influencia bastante a solubilidade. Em muitos casos, quando a temperatura aumenta, a solubilidade do sólido também aumenta. Mas isso depende da substância. Agora vamos às unidades de concentração. Concentração é a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução ou dissolvente. As formas mais comuns de expressar concentração são: concentração comum. É a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Fórmula. C igual m sobre V. Exemplo. 20 gramas de sal em 2 litros de solução. C igual a 20 dividido por 2. Resultado, 10 gramas por litro. Densidade não é concentração, mas a banca às vezes mistura os conceitos, então atenção. Densidade é massa sobre volume do corpo inteiro. Outra unidade importante é a porcentagem. Porcentagem em massa. Indica quantos gramas de soluto existem em 100 gramas de solução. Exemplo. Uma solução com 10% em massa tem 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Porcentagem em volume. Indica quantos mililitros de soluto existem em 100 mililitros de solução. Também pode aparecer concentração em mol por litro, chamada concentração molar ou molaridade. Fórmula. M igual N sobre V. N é o número de mols do soluto. V é o volume da solução em litros. Exemplo. 2 mols de soluto em 1 litro de solução. M igual a 2 mol por litro. Esse tipo de concentração é muito usado em química e pode aparecer em questões mais diretas. Para resolver bem esse tema, é importante prestar atenção às unidades. A banca pode dar massa em gramas, volume em mililitros ou litros, e você precisa fazer a conversão quando necessário. Para fechar,
Vamos fazer uma revisão objetiva. Equação balanceada é aquela em que o número de átomos de cada elemento é igual nos reagentes e nos produtos. Balanceamento é feito ajustando os coeficientes, nunca mudando a fórmula da substância. Reagente limitante é o que se consome primeiro e determina a quantidade máxima de produto. Solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em certa quantidade de solvente, em determinada temperatura. Concentração indica a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. As unidades mais comuns são gramas por litro, porcentagem e mol por litro. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo costuma ser cobrado de forma objetiva, então o segredo é entender os conceitos e praticar cálculos simples com atenção. Vamos estudar um dos conteúdos mais importantes e também mais cobrados em provas, a estequiometria, envolvendo cálculos com fórmulas e equações químicas, balanceamento, reatividade química, massa molecular e interpretação de informações quantitativas. A estequiometria é a parte da química que estuda as relações quantitativas entre as substâncias que participam de uma reação química. Em outras palavras, ela permite calcular quanto de reagente é necessário e quanto de produto será formado em uma reação. Esse conteúdo é muito importante porque exige raciocínio lógico e domínio dos conceitos básicos. Para começar, precisamos entender as equações químicas. Uma equação química representa uma reação por meio de fórmulas, mostrando os reagentes e os produtos. Por exemplo, quando uma substância reage com outra, formam-se novos compostos, e isso é representado simbolicamente. Um ponto fundamental é o balanceamento das equações químicas. Balancear uma equação significa ajustar os coeficientes para garantir que o número de átomos de cada elemento seja igual nos reagentes e nos produtos, respeitando a lei da conservação da massa. Isso é essencial para realizar qualquer cálculo estequiométrico corretamente. Depois de balancear a equação, podemos fazer os cálculos. A base da estequiometria é a proporção entre as substâncias envolvidas na reação. Essa proporção é dada pelos coeficientes da equação balanceada. A partir disso, conseguimos relacionar quantidades em massa, volume ou número de mols. A massa molecular é outro conceito essencial. Ela representa a soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma substância. Por exemplo, para calcular a massa molecular de uma molécula, somamos as massas de todos os átomos presentes nela. Esse valor é utilizado para converter massa em quantidade de matéria, geralmente expressa em mol. O conceito de mol é muito importante na estequiometria. Um mol representa uma quantidade fixa de partículas, equivalente a aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23. Trabalhar com mol facilita os cálculos e permite relacionar diferentes substâncias em uma reação. Outro ponto importante é a reatividade química. Nem todas as substâncias reagem da mesma forma. Algumas são mais reativas, ou seja, têm maior tendência a participar de reações químicas. A reatividade depende de fatores como a estrutura eletrônica, a posição na tabela periódica e as condições do ambiente, como temperatura e pressão. Em muitos problemas, a banca apresenta dados quantitativos, como massa, volume ou concentração, e pede que o candidato determine outra grandeza. Para resolver essas questões, é necessário interpretar corretamente as informações, montar uma relação proporcional e realizar os cálculos com atenção. Também é comum a presença de conceitos como reagente limitante, que é aquele que se esgota primeiro na reação, limitando a quantidade de produto formado. Identificar o reagente limitante é essencial em problemas mais completos de estequiometria. Outro ponto importante são os rendimentos das reações. Nem sempre uma reação ocorre com aproveitamento total. O rendimento indica a eficiência da reação, comparando a quantidade de produto obtido com a quantidade que seria teoricamente possível. Para se sair bem nesse conteúdo, é fundamental praticar bastante. Resolver exercícios é a melhor forma de aprender estequiometria, pois desenvolve o raciocínio e ajuda a identificar padrões nas questões. Lembre-se de que esse é um conteúdo que mistura teoria e cálculo. Por isso, é importante dominar os conceitos e também treinar a aplicação prática. Agora vamos estudar propriedades coligativas, cinética química, velocidade das reações,
teoria das colisões, influência da temperatura e equação de Arrhenius, além de equilíbrio químico, reversibilidade das reações, equilíbrio ácido-base, escalas de pH e pOH e dissociação da água. Vamos direto ao ponto. Começando pelas propriedades coligativas. Propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da quantidade de partículas de soluto dissolvidas e não da natureza dessas partículas. Ou seja, o que importa é quantas partículas estão presentes, e não qual substância é. As principais propriedades coligativas são o abaixamento da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de congelamento e a pressão osmótica. Quando colocamos um soluto não volátil em um solvente, a pressão de vapor do solvente diminui. Isso acontece porque as partículas do soluto dificultam a passagem das moléculas do solvente para o estado gasoso. Como consequência, o ponto de ebulição aumenta. A solução precisa de temperatura maior para ferver. Também ocorre abaixamento do ponto de congelamento. A solução congela em temperatura menor do que o solvente puro. É por isso, por exemplo, que certas substâncias são usadas para derreter gelo em estradas frias. Elas alteram o ponto de congelamento da água. Agora vamos para a cinética química. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam essa velocidade. Velocidade da reação é a rapidez com que os reagentes se transformam em produtos. Algumas reações são rápidas, como uma combustão. Outras são lentas, como a ferrugem se formando em um metal. A velocidade da reação depende de fatores como temperatura, concentração, superfície de contato, pressão, no caso dos gases, e presença de catalisadores. Agora a teoria das colisões. Essa teoria explica que, para uma reação ocorrer, as partículas dos reagentes precisam colidir. Mas não basta qualquer colisão. A colisão precisa ser efetiva, ou seja, ocorrer com energia suficiente e orientação adequada. Se as partículas colidem sem energia suficiente, a reação não acontece. Se colidem com energia adequada, mas com orientação errada, também podem não reagir. Então, quanto maior o número de colisões efetivas, maior a velocidade da reação. Agora a influência da temperatura. Quando a temperatura aumenta, as partículas ganham mais energia cinética. Elas se movimentam mais rapidamente e colidem com mais frequência e com mais energia. Por isso, o aumento da temperatura geralmente aumenta a velocidade da reação. Esse efeito é explicado pela equação de Arrhenius, que relaciona a constante de velocidade com a temperatura e a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de partículas com energia suficiente para superar essa barreira. Resultado: a reação fica mais rápida. Catalisadores também influenciam a velocidade, porque diminuem a energia de ativação, facilitando a reação sem serem consumidos no processo. Agora vamos para o equilíbrio químico. Equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis, ou seja, reações que acontecem nos dois sentidos, reagentes formando produtos e produtos formando reagentes. No início, a velocidade da reação direta é maior. Com o tempo, os produtos começam a se formar e a reação inversa também passa a ocorrer. O equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa. Importante: equilíbrio químico não significa que a reação parou. Significa que as duas reações continuam acontecendo, mas com velocidades iguais. Por isso dizemos que é um equilíbrio dinâmico. Agora a reversibilidade das reações químicas. Nem toda reação é totalmente irreversível. Muitas podem ocorrer em ambos os sentidos, dependendo das condições do sistema. Exemplo clássico é a formação e decomposição de certas substâncias em sistema fechado. A seta dupla na equação indica essa reversibilidade. Agora o equilíbrio ácido-base. Ácidos são substâncias que liberam íons H positivo em solução aquosa. Bases são substâncias que liberam íons O negativo em solução aquosa. O equilíbrio ácido-base estuda o comportamento dessas substâncias em solução e a relação entre acidez e basicidade. Agora as escalas de pH e pOH. O pH mede a acidez da solução e está relacionado à concentração de íons H positivo. O pH mede a basicidade e está relacionado à concentração de íons O negativo. A escala de pH geralmente vai de 0 a 14.
Quando o pH é menor que 7, a solução é ácida. Quando o pH é igual a 7, a solução é neutra. Quando o pH é maior que 7, a solução é básica ou alcalina. Já para o pH, quanto menor o valor, mais básica é a solução. Em água a 25 graus, vale a relação pH mais pH igual a 14. Então, se uma solução tem pH 4, seu pH será 10. Se o pH for 9, o pH será 5. Agora a dissociação da água. A água sofre uma autoionização muito pequena, formando íons H positivo e O negativo. Em água pura, a concentração de íons H positivo é igual à concentração de íons O negativo. Por isso, a água pura é considerada neutra e tem pH 7 a 25 graus. Quando adicionamos um ácido, aumenta a concentração de H positivo e o pH diminui. Quando adicionamos uma base, aumenta a concentração de O negativo e o pH aumenta. Esse equilíbrio da água é fundamental para entender as escalas de pH e pH. Para fechar, vamos resumir. Propriedades coligativas dependem do número de partículas dissolvidas. Elas incluem a alteração da pressão de vapor, do ponto de ebulição e do ponto de congelamento. Cinética química estuda a velocidade das reações. A teoria das colisões diz que a reação depende de colisões efetivas. A temperatura aumenta a velocidade porque aumenta a energia das partículas. A equação de Arrhenius relaciona velocidade, temperatura e energia de ativação. Equilíbrio químico ocorre quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Reações reversíveis acontecem nos dois sentidos. O pH mede acidez e o pH mede basicidade. Na água pura, pH é 7 e pH mais pH é igual a 14. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo pode aparecer de forma conceitual e aplicada, então o ideal é dominar os conceitos e praticar bastante. Agora vamos estudar um conteúdo extremamente importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: Eletroquímica e Gases, abordando reações de oxirredução, células de corrosão, eletrólise, características dos gases, pressão, leis dos gases, equação do gás ideal e gases tóxicos. Começando pela eletroquímica, esse é o ramo da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons, ou seja, as reações de oxirredução, também chamadas de reações redox. Nessas reações, sempre ocorrem dois processos simultaneamente: a oxidação, que é a perda de elétrons, e a redução, que é o ganho de elétrons. Não existe um sem o outro. Para identificar essas reações, é importante observar a variação do número de oxidação dos elementos. Quando um elemento perde elétrons, seu número de oxidação aumenta, caracterizando oxidação. Quando ganha elétrons, o número de oxidação diminui, caracterizando redução. Um tema muito relevante dentro da eletroquímica são as células de corrosão. A corrosão é um processo natural em que metais se deterioram devido a reações químicas com o ambiente, geralmente envolvendo oxigênio e água. Esse processo ocorre por meio de reações eletroquímicas, formando uma espécie de pilha natural, onde há fluxo de elétrons. Um exemplo clássico é a ferrugem do ferro. Para o Corpo de Bombeiros, entender a corrosão é importante, pois ela pode comprometer estruturas metálicas e equipamentos. Outro ponto importante é a eletrólise, que é o processo inverso das pilhas. Enquanto nas pilhas a energia química é transformada em energia elétrica, na eletrólise usamos energia elétrica para provocar uma reação química que não ocorreria espontaneamente. Esse processo é muito utilizado na indústria, como na produção de metais e na purificação de substâncias. Agora vamos falar sobre os gases, que também são muito cobrados em provas. Os gases possuem características próprias, como a capacidade de se expandir, ocupar todo o volume disponível e serem compressíveis. Suas partículas estão em constante movimento e possuem grande distância entre si. Um conceito fundamental é a pressão dos gases, que corresponde à força exercida pelas partículas do gás contra as paredes do recipiente. Essa pressão pode variar de acordo com a temperatura, o volume e a quantidade de gás. As leis dos gases descrevem o comportamento dessas variáveis. A lei de Boyle relaciona pressão e volume, mostrando que são inversamente proporcionais, quando a temperatura é constante. A lei de Charles relaciona volume e temperatura, indicando que são diretamente proporcionais, quando a pressão é constante. Já a lei de Gay-Lussac relaciona pressão e temperatura,
também de forma direta, quando o volume é constante. Essas leis podem ser reunidas na equação do gás ideal, que estabelece uma relação entre pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Essa equação é muito importante para resolver problemas que envolvem gases e aparece com frequência em provas. Outro ponto extremamente relevante, especialmente para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, são os gases tóxicos. Esses gases representam grande risco à saúde humana e estão presentes em diversas situações de emergência, como incêndios. Exemplos incluem o monóxido de carbono, que é altamente perigoso por ser incolor e inodoro, dificultando sua percepção. Durante incêndios, a combustão incompleta pode gerar gases tóxicos que causam intoxicação e até morte. Por isso, o conhecimento sobre esses gases é essencial para a atuação segura do bombeiro militar. Para se sair bem nesse conteúdo, é fundamental entender os conceitos, saber identificar os processos e praticar a resolução de questões. A eletroquímica e o estudo dos gases exigem atenção aos detalhes e compreensão das relações entre as variáveis. Continue acompanhando o canal da Astra Educa para mais aulas completas e direcionadas para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Bons estudos e foco total na sua aprovação. Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de Ciências Naturais, vamos estudar um conjunto completo de conteúdos de física fundamentais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Unidades de medida, vetores, cinemática linear e angular, dinâmica da translação, trabalho e energia, momento linear, momento angular, dinâmica da rotação, estática e a física aplicada à condução veicular. Começando pelas unidades de medida, elas são a base de toda a física. O Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, padroniza grandezas como metro para comprimento, quilograma para massa e segundo para tempo. Além dessas, temos unidades derivadas, como velocidade, aceleração, força e energia. É essencial saber converter unidades e entender o que cada grandeza representa. Agora vamos falar sobre vetores. Diferente das grandezas escalares, que possuem apenas valor numérico, as grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido. Exemplos incluem velocidade, força e aceleração. Saber somar, decompor e interpretar vetores é fundamental para resolver problemas físicos. Entrando na cinemática, temos o estudo do movimento. A cinemática linear analisa o movimento em linha reta, envolvendo conceitos como velocidade média, aceleração e posição ao longo do tempo. Já a cinemática angular trata de movimentos de rotação, como o de uma roda, envolvendo grandezas como velocidade angular e aceleração angular. Na dinâmica da translação, estudamos as causas do movimento, ou seja, as forças. Aqui entram as leis de Newton, que explicam como os corpos se comportam quando submetidos a forças. A primeira lei trata da inércia, a segunda relaciona força, massa e aceleração, e a terceira trata da ação e reação. O trabalho e a energia são conceitos essenciais. Trabalho é a energia transferida por uma força ao deslocar um corpo. A energia pode aparecer em várias formas, como cinética, associada ao movimento, e potencial, associada à posição. O princípio da conservação da energia afirma que a energia não se perde, apenas se transforma. O momento linear, também chamado de quantidade de movimento, está relacionado à massa e à velocidade de um corpo. Ele é importante para entender colisões e impactos. Já o momento angular está relacionado aos movimentos de rotação e depende da distribuição de massa em relação a um eixo. Na dinâmica da rotação, estudamos como as forças atuam em corpos que giram. Aqui entram conceitos como torque, que é a capacidade de uma força provocar rotação. Esse conteúdo é muito aplicado em situações práticas. A estática, por sua vez, analisa corpos em equilíbrio, ou seja, sem movimento. Para que um corpo esteja em equilíbrio, a soma das forças e a soma dos torqueis devem ser iguais a zero. Esse conceito é essencial para entender estruturas, como escadas, vigas e equipamentos utilizados em operações de resgate. Por fim, temos a física aplicada à condução veicular, que é extremamente relevante para o Corpo de Bombeiros Militar. Aqui entram conceitos como frenagem, aceleração, atrito, estabilidade e segurança. Entender como o veículo se comporta em diferentes condições é fundamental para a atuação em emergências, especialmente em deslocamentos rápidos e seguros. Por exemplo,
O atrito entre os pneus e o solo é essencial para garantir a frenagem. A velocidade influencia diretamente na distância de parada, e a distribuição de massa pode afetar a estabilidade do veículo em curvas. Para se sair bem nesse conteúdo, é importante entender os conceitos e praticar exercícios. A física não é apenas teórica, ela está presente no dia a dia e, no caso do CBMMG, diretamente na atuação profissional. Agora vamos estudar tópicos de física fundamentais para a atuação operacional e para a prova: força, atrito, multiplicação de força, unidades de medida, gravitação, massa e peso, pressão, oscilações, ondas, estática e dinâmica dos fluidos, temperatura, dilatação térmica, combustão, termodinâmica e ação do incêndio sobre estruturas de concreto. O foco aqui é entender os conceitos e sua aplicação prática no contexto de segurança pública e combate a incêndios. Vamos direto ao ponto. Força é toda interação que pode alterar o estado de movimento ou a forma de um corpo. É medida em newtons. No cotidiano do bombeiro, forças aparecem no manejo de mangueiras, no uso de ferramentas de força, no deslocamento de vítimas e no controle de vazamentos. Atrito é a força que se opõe ao movimento relativo entre duas superfícies em contato. Ele pode ser estático, quando o corpo ainda não se move, ou dinâmico, quando o corpo já está em movimento. No trabalho do bombeiro, o atrito é crucial para a tração de viaturas em terrenos irregulares, para o uso de escadas e para a estabilidade durante operações. Multiplicação de força refere-se ao uso de máquinas simples, como alavancas, polias e planos inclinados, que permitem amplificar uma força aplicada. Esses princípios são usados em resgates, elevação de cargas pesadas e operações de salvamento. Unidades de medida são padrões para quantificar grandezas físicas. No sistema internacional, as unidades mais comuns são metro, comprimento, quilograma, massa, segundo, tempo, newton, força, pascal, pressão, joule, energia. Dominar as conversões entre unidades é essencial para cálculos em situações reais. Gravitação é a força de atração que existe entre todos os corpos com massa. A lei da gravitação universal de Newton estabelece que essa força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Na prática, a gravitação define o peso dos objetos e influencia movimentos de projéteis e vazamentos de líquidos. Massa é a quantidade de matéria de um corpo, medida em quilogramas, e é constante. Peso é a força da gravidade atuando sobre essa massa, calculada por P igual mg, onde g é a aceleração da gravidade. O peso varia conforme o local, como na Terra ou na Lua, enquanto a massa não. Em resgates, o peso determina a força necessária para içar vítimas ou equipamentos. Pressão é a força aplicada por unidade de área, medida em Pascal. Fórmula: P igual Fa. No combate a incêndios, a pressão nas mangueiras determina o alcance do jato de água. Em vazamentos de gás, a pressão interna do cilindro é um fator crítico de segurança. Oscilações simples, amortecidas e forçadas descrevem movimentos periódicos. Oscilação simples é ideal, sem resistência. Amortecida inclui perda de energia, como um pêndulo que para. Forçada ocorre quando uma força externa mantém o movimento. Esses conceitos ajudam a entender vibrações em estruturas durante um incêndio ou no uso de equipamentos de detecção. Ondas em meios elásticos são perturbações que se propagam transportando energia, mas não matéria. Podem ser mecânicas, som, sísmica ou eletromagnéticas. No contexto do bombeiro, ondas sonoras são usadas em detectores de vida e comunicação. Ondas em estruturas podem indicar risco de colapso. Ondas sonoras são ondas mecânicas que se propagam no ar, sólidos ou líquidos. Sua velocidade depende do meio. A frequência determina a altura do som. Em resgates, dispositivos acústicos e a análise de sons, como estalos em estruturas, são ferramentas importantes. Estática dos fluidos estuda fluidos em repouso. Princípio fundamental: a pressão em um fluido em repouso varia com a profundidade, P igual ρ.gh. Isso explica por que a pressão da água aumenta com a profundidade, relevante para operações subaquáticas e para o projeto de sistemas de hidrantes. Dinâmica dos fluidos estuda fluidos em movimento. Equação da continuidade, A1.V1 igual a 2.V2, mostra que a velocidade aumenta quando a seção diminui.
O teorema de Bernoulli relaciona velocidade e pressão. Esses princípios explicam o funcionamento de mangueiras, aspersores e o efeito de sucção em vazamentos. Temperatura média, o grau de agitação molecular. Escalas comuns: Celsius, 0 graus Celsius gelo, 100 graus Celsius água fervente. Kelvin, 0 absoluto igual menos 273 graus Celsius. No combate a incêndios, a temperatura é um indicador crítico da intensidade do fogo e do risco de flachover. Dilatação térmica é o aumento de dimensões de um corpo com a temperatura. Sólidos, líquidos e gases se dilatam de formas diferentes. Em incêndios, a dilatação pode causar empenamento de estruturas metálicas, trincamento de vidros e falhas em sistemas de vedação, aumentando o risco de colapso. Combustão é uma reação química de oxidação rápida, com liberação de calor e luz. Requer combustível, comburente, geralmente oxigênio, e calor, triângulo do fogo. Conhecer os tipos de combustão, lenta, rápida, espontânea, explosiva, é essencial para o combate e a prevenção de incêndios. Termodinâmica estuda as transformações de energia térmica. A primeira lei, conservação de energia, e a segunda lei, entropia, são fundamentais. No incêndio, a transferência de calor por condução, convecção e radiação determina a propagação do fogo e a escolha de táticas de combate. Ação do incêndio sobre estruturas de concreto. O calor eleva a temperatura do concreto, causando dilatação e perda de resistência. A água de combate, ao resfriar bruscamente, pode gerar tensões térmicas e fissuras. O bombeiro deve reconhecer sinais de instabilidade, rachaduras, deformações, para garantir a segurança da equipe. Para fechar, vamos resumir. Força altera movimento ou forma. Atrito se opõe ao movimento. Máquinas simples multiplicam força. Unidades padronizam medidas. Gravitação atrai massas. Massa é quantidade de matéria. Peso é força da gravidade. Pressão é força por área. Oscilações e ondas são movimentos periódicos e propagação de energia. Fluidos estáticos e dinâmicos explicam o comportamento de líquidos e gases. Temperatura média, agitação molecular. Dilatação aumenta dimensões com calor. Combustão é oxidação rápida com calor e luz. Termodinâmica trata transformações de energia. Incêndio danifica concreto por calor e resfriamento brusco. Dominar esses conceitos permite ao bombeiro militar atuar com base científica, avaliando riscos, escolhendo equipamentos e tomando decisões seguras em situações de emergência. Agora vamos estudar um dos conteúdos mais importantes de física para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Leis básicas da eletricidade, resistência elétrica, lei de Ohm, potência e energia elétrica, definição e tipos de circuitos elétricos e as leis de Kirchhoff com suas aplicações. Começando pelas leis básicas da eletricidade, é fundamental entender que a eletricidade está relacionada ao movimento de cargas elétricas, principalmente os elétrons. Esse movimento organizado de elétrons em um condutor é o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em ampere e depende de dois fatores principais: a diferença de potencial, também chamada de tensão, e a resistência do material. A tensão elétrica, medida em volts, é a força que impulsiona os elétrons ao longo do circuito. Já a resistência elétrica é a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente. Essa resistência depende de fatores como o tipo de material, o comprimento do condutor e sua área de seção transversal. A resistência elétrica é medida em ohms e pode ser entendida como uma oposição ao fluxo de elétrons. Materiais condutores, como cobre e alumínio, possuem baixa resistência, enquanto materiais isolantes, como borracha e plástico, possuem alta resistência. A relação entre tensão, corrente e resistência é descrita pela lei de Ohm, um dos conceitos mais importantes da eletricidade. Essa lei estabelece que a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Isso significa que, quanto maior a tensão, maior será a corrente, e quanto maior a resistência, menor será a corrente. Outro conceito essencial é o de potência elétrica, que representa a quantidade de energia consumida ou fornecida por unidade de tempo. A potência é medida em watts e está relacionada à tensão e à corrente. Equipamentos elétricos possuem uma potência específica, que indica o consumo de energia.
Já a energia elétrica é o resultado da potência ao longo do tempo e é medida em joules ou quilowatt-hora, sendo essa última muito utilizada no consumo residencial. Entender esses conceitos é importante não apenas para a prova, mas também para a prática profissional, principalmente em situações envolvendo riscos elétricos. Agora vamos falar sobre circuitos elétricos. Um circuito elétrico é um conjunto de elementos interligados que permitem a passagem da corrente elétrica. Para que um circuito funcione, é necessário que ele esteja fechado, ou seja, que exista um caminho contínuo para a corrente. Os circuitos podem ser classificados principalmente em série, paralelo ou misto. No circuito em série, os componentes estão ligados um após o outro, de modo que a corrente é a mesma em todos os pontos, mas a tensão se divide. Já no circuito em paralelo, os componentes estão ligados em ramos independentes, de forma que a tensão é a mesma em todos os elementos, mas a corrente se divide. Os circuitos mistos combinam características dos dois tipos e são muito comuns em aplicações práticas. Saber identificar o tipo de circuito é essencial para resolver questões e compreender o comportamento da corrente e da tensão. Agora vamos abordar as leis de Kirchhoff, que são fundamentais para a análise de circuitos mais complexos. A primeira é a lei dos nós, também chamada de lei das correntes de Kirchhoff, ou LKC. Ela afirma que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Isso está relacionado ao princípio da conservação de carga elétrica. A segunda é a lei das malhas, também chamada de lei das tensões de Kirchhoff, ou LKT. Ela estabelece que a soma algébrica das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Isso está relacionado ao princípio da conservação de energia. Essas leis são extremamente importantes para resolver circuitos que não podem ser analisados apenas com a lei de Ohm. Elas permitem encontrar valores de corrente e tensão em diferentes pontos do circuito. Na prática, especialmente para o Corpo de Bombeiros Militar, o conhecimento em eletricidade é essencial para lidar com situações de risco, como incêndios envolvendo instalações elétricas, curtos-circuitos e choques elétricos. Entender como a corrente se comporta pode fazer a diferença na segurança da operação. Para se sair bem nesse conteúdo, é fundamental dominar os conceitos, entender as relações entre as grandezas e praticar a resolução de exercícios. A eletricidade é um tema recorrente em provas e pode garantir pontos importantes. Agora vamos estudar técnicas de análise de circuitos, circuitos elétricos, capacitor, indutor, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, corrente contínua e alternada, associação de resistores, choque elétrico, além de princípios básicos de hidrostática, pressões, empuxo e equilíbrio dos corpos flutuantes. Esse conteúdo é muito importante para a prova e também para a atuação prática, porque o bombeiro militar precisa compreender riscos elétricos e fenômenos físicos que aparecem em ocorrências com água, energia e salvamento. Vamos direto ao ponto. Começando pelos circuitos elétricos. Circuito elétrico é o caminho fechado por onde circula a corrente elétrica. Para haver funcionamento, o circuito precisa de uma fonte de energia, condutores, normalmente, um receptor, como uma lâmpada ou motor. Se o circuito estiver aberto, a corrente não circula. Se estiver fechado, a corrente pode passar. As principais grandezas elétricas são tensão, corrente e resistência. Tensão é a diferença de potencial elétrico, medida em volts. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas, medida em amperes. Resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente, medida em ohms. A relação entre essas grandezas é dada pela lei de Ohm. U igual a R vezes I. Isso significa que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. Agora as técnicas de análise de circuitos. Em questões básicas, analisar um circuito significa identificar como os componentes estão ligados, calcular corrente, tensão, resistência equivalente e entender o comportamento do sistema. A banca costuma cobrar análise de circuitos simples em série e em paralelo. No circuito em série, os elementos estão ligados um após o outro, no mesmo caminho da corrente. A corrente é a mesma em todos os componentes, e a tensão se divide entre eles. No circuito em paralelo, os elementos ficam ligados em ramificações diferentes. A tensão é a mesma em todos os ramos, e a corrente se divide. Agora a associação de resistores. Resistores em série. A resistência equivalente é a soma das resistências.
REC igual a R1 mais R2 mais R3. Exemplo: 2 ohms, 3 ohms e 5 ohms em série. REC igual a 10 ohms. Resistores em paralelo. A resistência equivalente é calculada pela soma dos inversos. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se forem apenas 2 resistores, também pode usar REC igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Exemplo: 2 ohms e 3 ohms em paralelo. REC igual a 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. REC igual a 6 dividido por 5. Resultado: 1,2 ohm. Agora capacitor. Capacitor é um componente elétrico capaz de armazenar cargas elétricas e energia em um campo elétrico. Ele é formado, de modo geral, por duas placas condutoras separadas por um material isolante. Os capacitores são usados em filtros, temporizadores e estabilização de tensão. Uma característica importante é que, em corrente contínua, após carregado, o capacitor tende a impedir a passagem de corrente. Já em corrente alternada, ele participa do funcionamento do circuito de forma diferente, permitindo variações. Agora o indutor. Indutor é um componente que armazena energia em forma de campo magnético quando a corrente elétrica passa por ele. Ele é muito comum em bobinas e transformadores. O indutor se opõe a variações bruscas da corrente elétrica. Isso é importante em circuitos de corrente alternada e em sistemas eletromagnéticos. Agora corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua, chamada de CC, é aquela em que as cargas elétricas circulam em um único sentido. Exemplo: pilhas e baterias. Corrente alternada, chamada de K, é aquela em que o sentido da corrente varia periodicamente. É o tipo de corrente utilizado nas redes elétricas de residências e indústrias. Em prova, é comum a cobrança dessa diferença. Pilhas e baterias fornecem corrente contínua. Tomadas residenciais trabalham com corrente alternada. Agora geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A geração de energia ocorre nas usinas, que podem ser hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares, nucleares e outras. Depois de gerada, a energia é transmitida por longas distâncias em alta tensão. Isso é feito para reduzir perdas no transporte. Por fim, a energia chega à etapa de distribuição, em que a tensão é reduzida para níveis adequados ao consumo em residências, comércios e indústrias. Então o processo é geração, transmissão e distribuição. Agora choque elétrico. Choque elétrico é a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. A gravidade depende de fatores como intensidade da corrente, tempo de exposição, trajeto da corrente pelo corpo e condições da pele. Correntes elétricas podem causar contrações musculares, queimaduras, parada respiratória, fibrilação cardíaca e até morte. No contexto do bombeiro, o choque elétrico é um risco operacional sério. Em ocorrências com fios caídos, equipamentos energizados, áreas alagadas e incêndios em instalações elétricas, a atenção deve ser máxima. A prevenção envolve desligamento da fonte, isolamento da área, uso de equipamentos adequados e avaliação técnica do risco. Agora vamos à hidrostática. Hidrostática é a parte da física que estuda os líquidos em repouso. Um conceito central é a pressão. Pressão é a força exercida por unidade de área. Nos líquidos, a pressão aumenta com a profundidade. A fórmula básica é P igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Isso explica por que mergulhar mais fundo aumenta a pressão sobre o corpo. Agora o empuxo. Empuxo é a força vertical para cima que um fluido exerce sobre um corpo nele mergulhado. O princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Se o empuxo for maior que o peso do corpo, ele sobe. Se for igual, ele fica em equilíbrio. Se for menor, ele afunda. Agora o equilíbrio dos corpos flutuantes. Um corpo flutua quando o empuxo equilibra seu peso. Isso não significa que o corpo seja leve em sentido absoluto, mas que sua densidade média é menor que a do fluido. Exemplo: um navio de aço flutua porque seu formato faz com que desloque grande volume de água, gerando empuxo suficiente para equilibrar seu peso. Esse tema é importante para salvamentos aquáticos, flutuação de objetos e análise de ocorrências em enchentes e rios. Para fechar, vamos resumir.
Circuito elétrico é o caminho fechado da corrente. As grandezas principais são tensão, corrente e resistência. A lei de Ohm relaciona essas grandezas. Resistores em série somam diretamente. Resistores em paralelo exigem soma dos inversos. Capacitor armazena energia em campo elétrico. Indutor armazena energia em campo magnético. Corrente contínua tem um único sentido. Corrente alternada muda de sentido periodicamente. A energia elétrica passa por geração, transmissão e distribuição. Choque elétrico é a passagem de corrente pelo corpo e representa grande risco. Hidrostática estuda líquidos em repouso. Pressão aumenta com a profundidade. Empuxo é a força para cima exercida pelo fluido. Corpos flutuam quando o empuxo equilibra o peso. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo pode cair de forma conceitual e aplicada. Então o ideal é estudar entendendo o fenômeno e não apenas decorando fórmulas. Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula completa e aprofundada de Ciências Naturais, vamos estudar um dos blocos mais importantes para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Anatomia e Fisiologia Humana, abordando o sistema esquelético, fisiologia muscular, circulação sanguínea, respiração e trocas gasosas, digestão e absorção de nutrientes, metabolismo energético, sistema nervoso central e periférico, fisiologia renal, sistema endócrino, reprodução humana, genética básica e ciclo celular. Vamos começar pelo sistema esquelético. Ele é formado por ossos, cartilagens e articulações, tendo como principais funções sustentar o corpo, proteger órgãos vitais e permitir o movimento em conjunto com os músculos. O esqueleto humano também atua na produção de células sanguíneas, por meio da medula óssea, e no armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo. Os ossos podem ser classificados em longos, curtos, planos e irregulares, e estão constantemente em processo de renovação, chamado remodelação óssea. A fisiologia muscular está diretamente ligada ao movimento do corpo. Os músculos são responsáveis pela contração, que ocorre por meio da interação entre proteínas como actina e miosina. Essa contração depende de energia, fornecida principalmente pelo ATP. Existem 3 tipos de músculos: o músculo esquelético, que é voluntário, o músculo cardíaco, presente no coração, e o músculo liso, encontrado em órgãos internos. Para o bombeiro militar, entender o funcionamento muscular é essencial, pois a atividade exige esforço físico intenso. Passando para a circulação sanguínea, temos o sistema cardiovascular, composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue por todo o corpo. As artérias levam o sangue do coração para os tecidos, as veias trazem o sangue de volta ao coração e os capilares realizam as trocas entre o sangue e as células. O sangue transporta oxigênio, nutrientes, hormônios e remove resíduos metabólicos. A respiração e as trocas gasosas ocorrem no sistema respiratório. O ar entra pelas vias respiratórias até chegar aos pulmões, onde estão os alvéolos. É nesses alvéolos que ocorre a troca de gases. O oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado. Esse processo é fundamental para a produção de energia nas células. Em situações de incêndio, esse conhecimento é crucial, pois a inalação de fumaça pode comprometer essas trocas gasosas. Agora vamos falar sobre digestão e absorção de nutrientes. O sistema digestório é responsável por transformar os alimentos em moléculas menores, que possam ser absorvidas pelo organismo. A digestão começa na boca, continua no estômago e se completa no intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção. Nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios são fundamentais para fornecer energia e manter o funcionamento do corpo. O metabolismo energético está relacionado à forma como o organismo utiliza os nutrientes para produzir energia. A principal fonte de energia é a glicose, que é metabolizada nas células por meio da respiração celular. Esse processo gera ATP, que é utilizado em todas as atividades do corpo, incluindo contração muscular e funcionamento dos órgãos. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, sendo responsável por processar informações e coordenar respostas. Já o sistema nervoso periférico conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo, transmitindo impulsos nervosos.
Esse sistema é essencial para reflexos, coordenação motora e respostas rápidas em situações de risco. A fisiologia renal envolve o funcionamento dos rins, que são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando substâncias tóxicas e regulando o equilíbrio de água e sais no organismo. Os rins também ajudam a manter o equilíbrio do pH sanguíneo e a pressão arterial. O sistema endócrino é formado por glândulas que produzem hormônios, como a hipófise, tireoide, pâncreas e suprarrenais. Os hormônios regulam diversas funções do corpo, como crescimento, metabolismo, reprodução e resposta ao estresse. Diferente do sistema nervoso, que atua de forma rápida, o sistema endócrino atua de forma mais lenta, porém duradoura. Na reprodução humana, temos o sistema reprodutor masculino e feminino, responsáveis pela produção de gametas e pela perpetuação da espécie. A fecundação ocorre quando o espermatozoide encontra o óvulo, dando origem ao zigoto, que se desenvolverá em um novo indivíduo. A genética básica estuda a hereditariedade, ou seja, como as características são transmitidas de uma geração para outra. Os genes, localizados no DNA, são responsáveis por determinar essas características. Conceitos como dominante, recessivo e herança genética são fundamentais. Por fim, o ciclo celular e a divisão celular são processos essenciais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo. A mitose é responsável pela produção de células idênticas, enquanto a meiose forma os gametas, com metade do número de cromossomos. Para o concurso do CBMMG, esse conteúdo é extremamente relevante, pois envolve tanto aspectos teóricos quanto aplicações práticas relacionadas ao corpo humano, saúde e desempenho físico. Para se sair bem, é fundamental revisar constantemente, entender as relações entre os sistemas e resolver questões. O conhecimento integrado desses temas pode garantir um excelente desempenho na prova. Agora vamos estudar histologia dos tecidos humanos, sistema imunológico, homeostase corporal, regulação do pH sanguíneo, ciclo menstrual, neurotransmissores, resposta inflamatória, tipos de tecido conjuntivo, embriologia humana, fisiopatologia de doenças comuns, homeostase do açúcar no sangue e estrutura e função dos órgãos principais. Vamos direto ao ponto. Começando pela histologia dos tecidos humanos. Histologia é o estudo dos tecidos. O corpo humano possui 4 tipos fundamentais de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial reveste superfícies e forma glândulas. Ele protege, absorve e secreta substâncias. O tecido conjuntivo sustenta, preenche e conecta outros tecidos. Seus principais tipos são o tecido conjuntivo propriamente dito, o cartilaginoso, o ósseo, o adiposo e o sanguíneo. Cada um tem função específica: sustentação, reserva de energia, transporte de substâncias e defesa. O tecido muscular é responsável pela contração e movimento. Pode ser estriado esquelético, voluntário, estriado cardíaco, involuntário, e liso, involuntário, presente em órgãos internos. O tecido nervoso transmite impulsos elétricos. É formado por neuroníos e células da glia, que dão suporte aos neuroníos. Agora o sistema imunológico. O sistema imunológico é o conjunto de células, tecidos e órgãos que protegem o corpo contra agentes invasores como vírus, bactérias e fungos. A imunidade pode ser inata, defesa natural, presente desde o nascimento, ou adaptativa, específica, desenvolvida após contato com o agente agressor. As principais células de defesa são os leucócitos, incluindo linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Os linfócitos B produzem anticorpos. Os linfócitos T atacam células infectadas. Agora a homeostase corporal. Homeostase é a capacidade do organismo de manter condições internas estáveis, mesmo quando o ambiente externo muda. Isso inclui temperatura, pH, glicemia, pressão arterial e concentração de íons. Esse equilíbrio depende de mecanismos de retroalimentação negativa, nos quais o corpo detecta alterações e ativa respostas para corrigir o desvio. Regulação do pH sanguíneo. O pH do sangue deve ser mantido entre 7,35 e 7,45. Valores fora dessa faixa comprometem o funcionamento celular. O corpo regula o pH por meio de sistemas tampão, pela respiração, eliminando CO2, e pela função renal, excretando íons. Quando o pH cai abaixo do normal, ocorre acidose. Quando sobe,
Ocorre alcalose. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual dura em média 28 dias e é regulado por hormônios como estrogênio, progesterona, FSH e LH. Ele possui 3 fases principais: fase folicular, amadurecimento do óvulo, ovulação, liberação do óvulo, e fase lútea, preparação do útero para possível gravidez. Se não houver fecundação, o endométrio descama, causando a menstruação. Neurotransmissores e transmissão sináptica. Neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos neurônios para transmitir sinais entre células nervosas. A transmissão sináptica ocorre quando o impulso elétrico chega à extremidade do neurônio, libera o neurotransmissor na fenda sináptica e este se liga ao receptor do neurônio seguinte. Exemplos de neurotransmissores: acetilcolina, dopamina, serotonina, adrenalina e GABA. Resposta inflamatória. A inflamação é uma resposta do corpo a lesões ou infecções. Os sinais clássicos são dor, calor, vermelhidão e inchaço. Ela ocorre porque o organismo aumenta o fluxo sanguíneo na região afetada e envia células de defesa para combater agentes invasores e iniciar o reparo tecidual. A inflamação pode ser aguda, rápida e localizada, ou crônica, prolongada. Embriologia humana. Embriologia estuda o desenvolvimento do ser humano desde a fecundação até o nascimento. Após a fecundação, o zigoto sofre divisões celulares formando a mórula, depois a blástula e a gástrula. Na gastrulação, formam-se os 3 folhetos germinativos: ectoderma, origina pele e sistema nervoso; mesoderma, origina músculos, ossos e sistema circulatório; e endoderma, origina revestimento do sistema digestório e respiratório. Fisiopatologia de doenças comuns. Fisiopatologia estuda como as doenças alteram o funcionamento normal do corpo. Exemplos: na hipertensão, a pressão arterial se mantém elevada, sobrecarregando o coração. No diabetes, o corpo não regula adequadamente a glicose. Na pneumonia, os alvéolos pulmonares ficam inflamados e cheios de líquido, prejudicando a troca gasosa. Homeostase do açúcar no sangue. A glicemia é regulada principalmente pelos hormônios insulina e glucagon, produzidos pelo pâncreas. Quando a glicose sobe, a insulina é liberada para facilitar a absorção celular, reduzindo a glicemia. Quando a glicose cai, o glucagon estimula a liberação de glicose armazenada no fígado. O desequilíbrio desse mecanismo pode causar diabetes. Estrutura e função dos órgãos principais. O coração é uma bomba muscular que impulsiona o sangue pelo corpo. Possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O lado direito envia sangue para os pulmões. O lado esquerdo envia sangue para o resto do corpo. Os pulmões realizam a troca gasosa. O oxigênio do ar passa para o sangue nos alvéolos, enquanto o gás carbônico faz o caminho inverso. O fígado é responsável pela metabolização de substâncias, produção de bile, armazenamento de glicogênio e desintoxicação do organismo. Os rins filtram o sangue, eliminam resíduos pela urina e regulam o equilíbrio hídrico e eletrolítico. O cérebro coordena funções voluntárias e involuntárias, processa informações sensoriais, controla movimentos e é sede do pensamento e da memória. Para fechar, vamos resumir. Histologia estuda os 4 tecidos fundamentais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O sistema imunológico defende o corpo contra invasores. Homeostase mantém o equilíbrio interno do organismo. O pH sanguíneo é regulado por tampões, respiração e rins. O ciclo menstrual é controlado por hormônios. Neurotransmissores transmitem sinais entre neurônios. A inflamação é resposta de defesa e reparo. A embriologia estuda o desenvolvimento desde a fecundação. A glicemia é regulada por insulina e glucagon. Coração, pulmões, fígado, rins e cérebro desempenham funções vitais essenciais. Agora vamos aprofundar temas essenciais para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: sistema linfático e imunidade, hormônios sexuais, efeitos do exercício no corpo humano, doenças cardiovasculares, reparo de tecidos e cicatrização de feridas, além de teratogênese e desenvolvimento anormal. Começando pelo sistema linfático, ele é responsável por auxiliar o sistema circulatório e desempenha papel fundamental na defesa do organismo. Esse sistema é composto por vasos linfáticos, linfa, linfonodos e órgãos como o baço e o timo.
A linfa é um líquido que circula pelos vasos linfáticos e transporta células de defesa, principalmente os linfócitos. Os linfonodos funcionam como filtros, retendo micro-organismos e substâncias estranhas. A imunidade é a capacidade do organismo de se defender contra agentes invasores, como vírus, bactérias e fungos. Ela pode ser inata, que é a defesa natural e imediata do corpo, ou adaptativa, que é mais específica e envolve a produção de anticorpos. O sistema imunológico reconhece o que é próprio do corpo e o que é estranho, atacando apenas os invasores. Esse mecanismo é essencial para a sobrevivência. Agora vamos falar sobre os hormônios sexuais. Eles são produzidos principalmente pelas gonadas, ou seja, os testículos no homem e os ovários na mulher. Os principais hormônios são a testosterona, nos homens, e o estrogênio e a progesterona, nas mulheres. Esses hormônios regulam características sexuais, desenvolvimento do corpo, comportamento e funções reprodutivas. Eles também influenciam outros sistemas do organismo, como o metabolismo e o sistema cardiovascular. Os efeitos do exercício físico no corpo humano são extremamente relevantes, especialmente para quem deseja ingressar no corpo de bombeiros. O exercício melhora a capacidade cardiovascular, fortalece os músculos, aumenta a resistência física e contribui para o bom funcionamento do sistema respiratório. Além disso, ajuda na regulação hormonal, melhora o metabolismo e fortalece o sistema imunológico. A prática regular de exercícios também reduz o risco de diversas doenças. Falando em doenças, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. Elas afetam o coração e os vasos sanguíneos, podendo incluir condições como hipertensão, infarto e aterosclerose. Fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e tabagismo aumentam o risco dessas doenças. Para o bombeiro militar, manter a saúde cardiovascular é fundamental para suportar atividades físicas intensas. Agora vamos abordar o reparo de tecidos e a cicatrização de feridas, um tema muito importante na prática operacional. Quando ocorre uma lesão, o organismo inicia um processo de reparação que envolve várias etapas. Primeiro, ocorre a inflamação, com a chegada de células de defesa. Depois, há a formação de novo tecido, por fim, a remodelação, onde o tecido cicatricial é reorganizado. Esse processo é essencial para a recuperação após ferimentos. Por fim, vamos falar sobre teratogênese e desenvolvimento anormal. A teratogênese é o processo pelo qual fatores externos podem causar alterações no desenvolvimento do embrião ou feto. Esses fatores são chamados de agentes teratogênicos e podem incluir substâncias químicas, medicamentos, álcool, radiação e infecções. Essas alterações podem resultar em malformações ou problemas no desenvolvimento. O desenvolvimento normal do ser humano depende de uma sequência organizada de eventos durante a gestação. Qualquer interferência nesse processo pode gerar consequências significativas. Por isso, esse tema é importante não apenas para provas, mas também para a compreensão da saúde humana. Para o concurso do CBMMG, esses conteúdos são relevantes porque envolvem o funcionamento do corpo humano, saúde, prevenção e resposta a situações de emergência. O candidato deve entender os conceitos e suas aplicações práticas. A melhor forma de aprender é revisando constantemente, fazendo conexões entre os conteúdos e resolvendo questões. Isso ajuda a fixar o conhecimento e a desenvolver segurança na hora da prova. Agora vamos estudar hormônios do estresse, sistema digestivo, processo de envelhecimento, biologia do câncer, neuroplasticidade, desenvolvimento embrionário, metabolismo de lipídios, sistema reprodutor masculino e feminino e regulação da pressão arterial. Vamos direto ao ponto. Começando pelos hormônios do estresse. Os principais hormônios do estresse são a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. A adrenalina e a noradrenalina são liberadas principalmente em situações de perigo imediato. Elas aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial, a atenção e a disponibilidade de energia para o corpo reagir rapidamente. O cortisol é liberado em situações de estresse mais prolongado. Ele aumenta a glicose no sangue, modula a resposta inflamatória e ajuda o organismo a enfrentar situações de sobrecarga. Em excesso, porém, pode causar prejuízos como queda da imunidade, fadiga e aumento da pressão arterial. Agora o sistema digestivo. O sistema digestivo é responsável por receber os alimentos, digeri-los,
absorver nutrientes e eliminar resíduos. A digestão começa na boca, com a mastigação e a ação da saliva. Depois o alimento passa pela faringe, esôfago e chega ao estômago, onde sofre ação do suco gástrico. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado, local principal de digestão final e absorção de nutrientes. O fígado produz a bile, que ajuda na digestão das gorduras, e o pâncreas produz enzimas digestivas. O intestino grosso absorve água e forma as fezes, que serão eliminadas pelo reto e pelo ânus. Agora o processo de envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural e progressivo de alterações no organismo. Com o passar do tempo, ocorre redução da regeneração celular, perda de massa muscular, diminuição da elasticidade da pele, alterações hormonais e queda gradual da eficiência de vários sistemas. Também podem ocorrer mudanças na memória, no metabolismo e na capacidade cardiovascular e respiratória. O envelhecimento não é doença, mas aumenta a vulnerabilidade a várias condições de saúde. Agora a biologia do câncer. O câncer é resultado da multiplicação descontrolada de células anormais. Em condições normais, as células crescem, se dividem e morrem de forma regulada. No câncer, esse controle se perde. As células cancerosas podem invadir tecidos vizinhos e se espalhar para outras partes do corpo, processo chamado metástase. As causas do câncer podem envolver fatores genéticos, ambientais e comportamentais, como tabagismo, radiação, alimentação inadequada e exposição a substâncias tóxicas. Agora a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar, reorganizar conexões e modificar seu funcionamento em resposta a experiências, aprendizado ou lesões. Isso significa que o cérebro não é fixo. Ele pode criar novas conexões neurais, fortalecer circuitos já existentes e até compensar danos em determinadas situações. A neuroplasticidade é fundamental para aprendizagem, memória, reabilitação neurológica e adaptação do organismo ao ambiente. Agora o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário começa com a fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo formando o zigoto. Depois ocorrem divisões celulares sucessivas até a formação da mórula, da blástula e da gástrula. Na gastrulação, formam-se os 3 folhetos embrionários. Ectoderma, que origina pele e sistema nervoso. Mesoderma, que origina músculos, ossos, sangue e sistema circulatório. Endoderma, que origina partes do sistema digestivo e respiratório. Esse processo é fundamental para a formação de todos os órgãos do corpo. Agora o metabolismo de lipídios. Lipídios são substâncias como gorduras e óleos, importantes para a reserva de energia, composição das membranas celulares e produção de hormônios. A digestão dos lipídios ocorre principalmente no intestino delgado, com auxílio da bile e de enzimas como a lípase. Depois de absorvidos, os lipídios podem ser usados como fonte de energia, armazenados no tecido adiposo ou utilizados na formação de estruturas celulares. Apesar de essenciais, o excesso de lipídios, especialmente certos tipos de gordura, pode favorecer doenças cardiovasculares. Agora o sistema reprodutor masculino e feminino. O sistema reprodutor masculino é formado por estruturas como testículos, epidídimo, canais deferentes, vesículas seminais, próstata e pênis. Os testículos produzem espermatozoides e testosterona. O sistema reprodutor feminino é formado por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e vulva. Os ovários produzem óvulos, estrogênio e progesterona. A fecundação normalmente ocorre nas tubas uterinas. Depois disso, o embrião pode se implantar no útero e iniciar a gestação. Agora a regulação da pressão arterial. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. Ela depende de fatores como débito cardíaco, volume de sangue e resistência dos vasos. O organismo regula a pressão arterial por mecanismos nervosos, hormonais e renais. Quando a pressão cai, o corpo pode aumentar a frequência cardíaca e promover contração dos vasos sanguíneos. Quando a pressão sobe, mecanismos compensatórios tentam reduzi-la. Hormônios como adrenalina, aldosterona e angiotensina também participam desse controle. Os rins são fundamentais nesse processo, pois regulam o volume de água e sais no organismo. Para fechar, vamos resumir. Os hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol,
ajudam o corpo a reagir a situações difíceis. O sistema digestivo realiza digestão, absorção e eliminação. O envelhecimento é um processo natural de mudanças progressivas no organismo. O câncer envolve crescimento descontrolado de células. A neuroplasticidade é a capacidade de adaptação do sistema nervoso. O desenvolvimento embrionário começa na fecundação e forma os tecidos e órgãos. Os lipídios têm função energética, estrutural e hormonal. Os sistemas reprodutores masculino e feminino garantem a reprodução. A pressão arterial é regulada por coração, vasos, hormônios e rins. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo pode ser cobrado de forma conceitual e aplicada, então o ideal é estudar entendendo as funções do corpo humano e as relações entre seus sistemas. Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de Ciências Naturais, vamos estudar um tema extremamente relevante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a vegetação, com foco nos biomas presentes no estado, especialmente o Cerrado e a Mata Atlântica, além das formações de vegetação de altitude, como as encontradas na Serra da Mantiqueira. Minas Gerais é um estado marcado por grande diversidade ambiental, sendo uma área de transição entre importantes biomas brasileiros. Os dois principais biomas presentes no estado são o Cerrado e a Mata Atlântica, e entender suas características é fundamental tanto para a prova quanto para a atuação prática do bombeiro militar. O Cerrado é considerado a savana brasileira e ocupa grande parte do território mineiro. Sua vegetação é caracterizada por árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e folhas adaptadas à escassez de água. O solo do Cerrado geralmente é pobre em nutrientes, e as plantas desenvolveram adaptações para sobreviver a essas condições, como raízes profundas que buscam água em camadas mais baixas do solo. Outro aspecto marcante do Cerrado é a sua relação com o fogo. Incêndios naturais ou provocados fazem parte da dinâmica desse bioma, e muitas espécies vegetais possuem resistência ao fogo. Esse fator é extremamente importante para o Corpo de Bombeiros, pois influencia diretamente o comportamento dos incêndios florestais nessa região. Já a Mata Atlântica é um bioma caracterizado por alta biodiversidade e vegetação densa. No estado de Minas Gerais, ela está presente principalmente na região leste. Diferente do Cerrado, a Mata Atlântica possui árvores de grande porte, clima mais úmido e solo mais rico. É um dos biomas mais ameaçados do Brasil, devido à intensa ação humana ao longo da história. Uma característica importante de Minas Gerais é a presença de áreas de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Nessas regiões, encontramos uma mistura de características dos dois biomas, com grande diversidade de espécies. Essas áreas são ecologicamente importantes, pois funcionam como zonas de adaptação e equilíbrio ambiental. Agora vamos falar sobre a vegetação de altitude, que ocorre em regiões montanhosas, como a Serra da Mantiqueira. Nessas áreas, as condições ambientais são diferentes, com temperaturas mais baixas, ventos mais intensos e solos mais rasos. Isso influencia diretamente o tipo de vegetação presente. A vegetação de altitude é composta, em grande parte, por campos de altitude e formações arbustivas. As plantas são adaptadas ao frio e à menor disponibilidade de nutrientes. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nessas regiões, o que aumenta ainda mais a importância da preservação desses ambientes. A Serra da Mantiqueira é um exemplo importante desse tipo de vegetação em Minas Gerais. Além da biodiversidade, essa região também tem grande relevância hídrica, pois abriga nascentes de rios importantes. Isso reforça a necessidade de conservação e manejo adequado dessas áreas. Para o Corpo de Bombeiros Militar, o conhecimento sobre os biomas e a vegetação é essencial, especialmente no combate a incêndios florestais. Cada tipo de vegetação apresenta um comportamento diferente diante do fogo, influenciando a propagação das chamas, a intensidade do incêndio e as estratégias de combate. Além disso, entender a vegetação ajuda na atuação em resgates, desastres naturais e preservação ambiental. O bombeiro militar não atua apenas em emergências urbanas, mas também em áreas naturais, onde esse conhecimento faz toda a diferença. Para se sair bem na prova, é importante compreender as características de cada bioma, suas diferenças, adaptações das plantas e a importância ecológica dessas regiões. Resolver questões anteriores também ajuda a fixar o conteúdo. Agora vamos estudar fragmentação florestal,
com foco nos impactos da expansão agrícola e urbana sobre os remanescentes florestais em Minas Gerais, além de reflorestamento e recuperação ambiental, com destaque para políticas e iniciativas de restauração de áreas degradadas no estado. Esse é um tema muito importante para o concurso do CBMMG, porque o Corpo de Bombeiros Militar atua em ocorrências ambientais, incêndios florestais, defesa civil e proteção da vida e do meio ambiente. Por isso, entender a dinâmica dos ecossistemas e os impactos da ação humana é essencial. Vamos direto ao ponto. Fragmentação florestal é o processo de divisão de uma grande área contínua de vegetação em partes menores e isoladas entre si. Em vez de uma floresta extensa e conectada, passam a existir pequenos fragmentos separados por áreas desmatadas, estradas, pastagens, lavouras ou expansão urbana. Esse processo tem efeitos muito negativos para o equilíbrio ambiental. Quando a floresta é fragmentada, muitas espécies perdem espaço para viver, se alimentar e se reproduzir. Além disso, o isolamento dos fragmentos dificulta a circulação de animais e a dispersão de sementes, prejudicando a biodiversidade. Em Minas Gerais, a fragmentação florestal está ligada principalmente à expansão agrícola, à pecuária, ao crescimento urbano, à mineração e à abertura de vias de transporte. A expansão agrícola é um dos fatores centrais. O avanço das lavouras e das pastagens sobre áreas naturais reduz a cobertura vegetal nativa e quebra a continuidade dos ecossistemas. Isso ocorre em diferentes regiões do estado, afetando biomas importantes como o Cerrado e a Mata Atlântica. A expansão urbana também exerce forte pressão. O crescimento das cidades, loteamentos, obras e infraestrutura ocupa áreas antes cobertas por vegetação, gerando supressão florestal e aumentando a distância entre os remanescentes. Os remanescentes florestais são as porções de vegetação nativa que ainda persistem após o desmatamento. Esses fragmentos são fundamentais para a conservação da biodiversidade, para a proteção dos recursos hídricos, para o equilíbrio climático e para a manutenção dos solos. Mesmo pequenos, esses remanescentes têm grande valor ambiental. Eles funcionam como abrigo para a fauna, preservam espécies vegetais nativas e ajudam na regulação do ciclo da água. Mas a fragmentação gera o chamado efeito de borda. Isso significa que as áreas de borda dos fragmentos ficam mais expostas ao vento, ao calor, à luminosidade excessiva e à ação humana. Como consequência, há alterações na umidade, na temperatura e na composição da vegetação, tornando o ambiente mais vulnerável. Outro impacto importante da fragmentação é o aumento do risco de incêndios florestais. Áreas fragmentadas e pressionadas por atividades humanas tendem a ser mais suscetíveis ao fogo, o que tem relação direta com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Agora vamos falar do reflorestamento e da recuperação ambiental. Reflorestamento é o processo de plantio de árvores em áreas onde a cobertura vegetal foi removida. Esse plantio pode ter diferentes objetivos, como produção econômica, recomposição da vegetação, proteção do solo e recuperação de nascentes. Quando o foco é recuperar as características ecológicas de uma área degradada, o ideal é utilizar espécies nativas, respeitando as condições do bioma local. Nesse contexto, fala-se muito em restauração ambiental. Recuperação ambiental é um conceito mais amplo. Ela envolve ações voltadas à recomposição de áreas degradadas, buscando restabelecer funções ecológicas, proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental. Em Minas Gerais, essas ações são muito importantes devido ao histórico de desmatamento, queimadas, mineração, uso intensivo do solo e ocupação irregular. Entre as iniciativas de recuperação ambiental, destacam-se: recomposição de áreas de preservação permanente, proteção e restauração de nascentes, recuperação de matas ciliares, plantio de espécies nativas, contenção de processos erosivos, controle de espécies invasoras, educação ambiental. As matas ciliares, por exemplo, são fundamentais para a proteção dos rios e córregos. Quando degradadas, aumentam os riscos de erosão, assoreamento e perda da qualidade da água. Por isso, sua recuperação é prioridade em muitas políticas ambientais. No campo das políticas públicas, Minas Gerais participa de ações de conservação, regularização ambiental, recuperação de áreas degradadas e incentivo à restauração da vegetação nativa. Essas iniciativas podem envolver órgãos ambientais, municípios, proprietários rurais, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil.
Também é importante lembrar a relevância do cadastro ambiental rural, dos programas de regularização ambiental e da proteção legal das áreas de preservação permanente e reserva legal. Esses instrumentos ajudam a identificar passivos ambientais e orientar a recomposição da vegetação em propriedades rurais. Outro ponto importante é que a recuperação ambiental não traz apenas benefícios ecológicos. Ela também contribui para a segurança hídrica, para a contenção de desastres, para a proteção do solo e para a redução de impactos climáticos. Para o Corpo de Bombeiros Militar, esse tema se conecta com a prevenção de incêndios em áreas naturais, com a preservação ambiental e com a atuação em desastres que muitas vezes decorrem da degradação do meio ambiente. Para fechar, vamos resumir. Fragmentação florestal é a divisão da vegetação nativa em partes menores e isoladas. Em Minas Gerais, ela é causada principalmente pela expansão agrícola, urbana, pela pecuária, mineração e abertura de vias. Os remanescentes florestais são fundamentais para a biodiversidade, os recursos hídricos e o equilíbrio ecológico. A fragmentação causa isolamento de espécies, efeito de borda e maior vulnerabilidade ambiental. Reflorestamento é o plantio de árvores em áreas desmatadas. Recuperação ambiental busca restabelecer funções ecológicas em áreas degradadas. Em Minas Gerais, políticas e iniciativas de restauração incluem recomposição de matas ciliares, recuperação de nascentes, plantio de espécies nativas e regularização ambiental. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona meio ambiente, prevenção de riscos e atuação institucional. Agora vamos estudar fitogeografia, que é o ramo da geografia que estuda a distribuição das formações vegetais no espaço geográfico. Esse estudo considera fatores como clima, solo, relevo e disponibilidade de água, que influenciam diretamente o tipo de vegetação presente em uma região. Minas Gerais apresenta uma grande diversidade de formações vegetais, sendo um estado de transição entre importantes biomas brasileiros. Entre as principais formações, destacam-se o cerrado, a Mata Atlântica e o campo rupestre. O cerrado é a formação vegetal predominante em grande parte do estado. Ele é caracterizado por vegetação de savana, com árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, casca espessa e folhas adaptadas à escassez de água. O solo do cerrado é, em geral, ácido e pobre em nutrientes, o que exige adaptações das plantas. Além disso, o cerrado possui grande biodiversidade e é considerado um dos biomas mais importantes do Brasil. Outro aspecto relevante é sua adaptação ao fogo, o que influencia diretamente a dinâmica dos incêndios florestais. A Mata Atlântica, por sua vez, apresenta características bem diferentes. Trata-se de uma formação florestal densa, com árvores de grande porte, clima úmido e alta biodiversidade. No estado de Minas Gerais, ela se concentra principalmente na região leste. É um bioma extremamente rico em espécies, mas também muito ameaçado pela ação humana, devido ao desmatamento e à expansão urbana. Já o campo rupestre é uma formação vegetal típica de áreas de relevo elevado, com solos rasos e rochosos. Essa vegetação é encontrada principalmente em regiões montanhosas, como a Serra do Espinhaço. As plantas do campo rupestre são altamente adaptadas a condições adversas, como baixa disponibilidade de nutrientes, alta exposição solar e ventos intensos. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nessas regiões, o que torna esse ambiente extremamente importante do ponto de vista ecológico. Essas formações vegetais não estão isoladas, e muitas vezes ocorrem em áreas de transição, onde há mistura de características. Isso aumenta ainda mais a diversidade ambiental de Minas Gerais e exige atenção especial na preservação desses ecossistemas. Agora vamos passar para o relevo, com foco nos planaltos e chapadas. O relevo de Minas Gerais é predominantemente formado por planaltos, que são áreas elevadas com superfície relativamente plana ou suavemente ondulada. Esses planaltos são resultado de processos geológicos ao longo de milhões de anos, envolvendo erosão e desgaste das rochas. As chapadas são um tipo específico de relevo dentro dos planaltos. Elas se caracterizam por apresentar topo plano e bordas escarpadas, formando verdadeiros paredões. Essas formações são muito comuns em regiões de rochas sedimentares e têm grande importância paisagística e ambiental. Do ponto de vista morfológico,
Tanto os planaltos quanto as chapadas influenciam diretamente o clima, a vegetação e a hidrografia da região. Eles podem atuar como divisores de águas, ou seja, áreas que separam bacias hidrográficas, influenciando o curso dos rios. Em termos econômicos, essas formações também são extremamente importantes. Os planaltos de Minas Gerais são ricos em recursos minerais, como ferro, ouro e outros minérios, sendo fundamentais para a economia do estado. Além disso, essas áreas são utilizadas para agricultura e pecuária, dependendo das condições do solo e do clima. As chapadas, por sua vez, também possuem relevância econômica e ambiental. Elas podem ser utilizadas para atividades turísticas, devido à sua beleza natural, além de contribuírem para a preservação de ecossistemas e nascentes de rios. Para o Corpo de Bombeiros Militar, compreender a fitogeografia e o relevo é essencial, especialmente para atuação em incêndios florestais, resgates em áreas de difícil acesso e operações em ambientes naturais. O tipo de vegetação e o relevo influenciam diretamente o comportamento do fogo, a mobilidade das equipes e as estratégias de atuação. Para se sair bem na prova, o candidato deve compreender as características de cada formação vegetal, suas diferenças, sua distribuição no estado e a relação com o relevo. Além disso, é importante entender a importância econômica e ambiental dessas regiões. A melhor estratégia é revisar o conteúdo, fazer associações entre os temas e resolver questões anteriores. Isso vai ajudar a consolidar o conhecimento e aumentar sua confiança. Agora vamos estudar o relevo de Minas Gerais com foco em serras e cadeias montanhosas, depressões e vales, além da geomorfologia kárstica, com destaque para formações como dolinas, lapiás e cavernas em regiões calcárias do estado. Esse é um tema muito importante porque o relevo influencia o clima, os recursos hídricos, a ocupação humana, a vegetação, os riscos ambientais e também a atuação operacional do Corpo de Bombeiros Militar em salvamentos, enchentes, deslizamentos e incêndios em áreas naturais. Vamos direto ao ponto. Minas Gerais possui relevo diversificado, com áreas montanhosas, planaltos, vales, depressões e regiões kársticas. Essa variedade é resultado de processos geológicos antigos e da ação contínua do intemperismo e da erosão. Começando pelas serras e cadeias montanhosas. As serras são conjuntos de elevações do terreno, geralmente alongadas, com altitudes mais elevadas do que as áreas ao redor. Em Minas Gerais, elas têm grande importância ambiental, histórica e econômica. A Serra do Espinhaço é uma das formações mais importantes do estado. Trata-se de uma extensa cadeia montanhosa que se estende por Minas Gerais e alcança a Bahia. Ela funciona como um divisor de águas e abriga grande biodiversidade. Essa serra tem forte importância ecológica, pois conecta áreas de cerrado, mata atlântica e campos rupestres. Além disso, é rica em nascentes e mananciais, o que reforça seu papel na manutenção dos recursos hídricos. Outra formação importante é a Serra do Curral. Ela fica na região de Belo Horizonte e tem grande relevância geográfica, histórica e simbólica. A Serra do Curral marca a paisagem da capital mineira e influencia a organização urbana da região metropolitana. Além do valor paisagístico, essa serra também tem importância ambiental, mas sofre forte pressão da ocupação urbana e de atividades econômicas, especialmente a mineração. Temos também a Serra da Mantiqueira, localizada na divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É uma cadeia montanhosa de elevada altitude, com clima mais ameno em diversas áreas e papel importante na formação de nascentes e cursos d'água. A Serra da Mantiqueira abriga importantes remanescentes florestais e áreas de proteção ambiental. Seu relevo acidentado favorece a existência de vales profundos, encostas e paisagens montanhosas marcantes. Agora vamos falar das depressões e vales. Depressão é uma área rebaixada em relação às regiões ao redor. Ela pode ser relativa, quando está acima do nível do mar, mas abaixo das áreas vizinhas, ou absoluta, quando fica abaixo do nível do mar. No caso de Minas Gerais, predominam as depressões relativas. Os vales, por sua vez, são formas de relevo alongadas e rebaixadas, normalmente esculpidas pela ação dos rios ao longo do tempo. A erosão fluvial é um dos principais processos responsáveis pela formação dos vales. A água dos rios desgasta o terreno, transporta sedimentos e aprofunda o leito, criando paisagens encaixadas entre elevações. Em Minas Gerais, muitos vales se associam às grandes bacias hidrográficas do estado,
como as dos rios São Francisco, Doce, Grande, Paranaíba e Jequitinhonha. Esses vales têm importância para o abastecimento de água, para a agricultura, para a ocupação humana e também para o transporte e a geração de energia. Ao mesmo tempo, são áreas que podem apresentar riscos naturais, como enchentes, erosão, assoreamento e movimentos de massa, especialmente quando há desmatamento e ocupação inadequada. Agora vamos para a geomorfologia kárstica. Geomorfologia kárstica é o estudo das formas de relevo desenvolvidas em rochas solúveis, principalmente calcário. Em Minas Gerais, esse tipo de relevo aparece em regiões calcárias e tem grande destaque. O relevo kárstico se forma principalmente pela dissolução química das rochas pela água. Ao infiltrar no solo e nas fraturas das rochas, a água dissolve lentamente o calcário, criando formas específicas na superfície e no subsolo. Entre as principais formas kársticas estão as dolinas, os lapiás e as cavernas. Dolinas são depressões fechadas, geralmente circulares, formadas pela dissolução do calcário ou pelo colapso do teto de cavidades subterrâneas. Elas podem variar de tamanho e profundidade. Os lapiás são sulcos e reentrâncias que surgem na superfície das rochas calcárias devido à ação dissolvente da água. Eles deixam o relevo irregular e recortado. As cavernas são cavidades naturais subterrâneas formadas pela dissolução das rochas. Minas Gerais possui importantes áreas com cavernas, que apresentam valor científico, ambiental, turístico e até arqueológico. O relevo kárstico é muito importante porque está associado a aquíferos, circulação subterrânea de água e paisagens frágeis. Ao mesmo tempo, exige atenção especial quanto à ocupação humana, mineração e preservação ambiental. Regiões kársticas podem apresentar risco de colapsos, subsidência do terreno e dificuldades relacionadas ao uso do solo, o que também pode impactar ações de defesa civil e atendimento a ocorrências. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, conhecer essas formas de relevo é relevante para operações em áreas de serra, salvamentos em encostas, buscas em cavernas, atendimento em áreas isoladas e ações em cenários de desastres naturais. Para fechar, vamos resumir. Minas Gerais possui relevo diversificado, com serras, vales, depressões e regiões kársticas. A Serra do Espinhaço é uma extensa cadeia montanhosa com grande importância ecológica e hídrica. A Serra do Curral se destaca na região de Belo Horizonte e tem valor paisagístico e ambiental. A Serra da Mantiqueira é uma área montanhosa de grande altitude e importante para as nascentes. As depressões são áreas rebaixadas em relação ao entorno. Os vales são formados principalmente pela erosão dos rios. A geomorfologia kárstica ocorre em áreas calcárias e resulta da dissolução das rochas. As principais formas kársticas são dolinas, lapiás e cavernas. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona geografia física, meio ambiente, riscos naturais e atuação operacional. Agora vamos estudar um tema muito importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: a morfodinâmica fluvial, ou seja, os processos de erosão, transporte e sedimentação associados aos rios e cursos d'água, com foco na realidade do estado de Minas Gerais. A morfodinâmica fluvial é o estudo da dinâmica dos rios e de como eles modificam o relevo ao longo do tempo. Os rios não são elementos estáticos da paisagem, eles estão em constante transformação, moldando o terreno por meio de 3 processos principais: erosão, transporte e sedimentação. Vamos começar pela erosão fluvial. Esse processo ocorre quando a água do rio desgasta o solo e as rochas do leito e das margens. A força da água, especialmente em períodos de cheia, aumenta a capacidade erosiva do rio, removendo materiais e alterando o relevo. A erosão pode ocorrer de diferentes formas, como a erosão vertical, que aprofunda o leito do rio, e a erosão lateral, que alarga suas margens. Em Minas Gerais, a erosão fluvial é intensificada em áreas com relevo acidentado e em regiões onde há desmatamento. A retirada da vegetação reduz a proteção do solo, facilitando o desgaste causado pela água. Isso pode levar à formação de ravinas e vussorocas, que são grandes processos erosivos que causam impactos ambientais significativos. Após a erosão, entra em ação o transporte de sedimentos. Os materiais erodidos, como areia, argila e fragmentos de rocha, são carregados pela correnteza do rio.
Esse transporte pode ocorrer de diferentes formas: em suspensão, quando partículas mais leves são levadas pela água; por saltação, quando partículas saltam ao longo do leito; e por arraste, quando materiais mais pesados rolam ou deslizam no fundo do rio. A capacidade de transporte de um rio depende da sua velocidade e do volume de água. Em períodos de chuva intensa, os rios de Minas Gerais aumentam seu volume e sua força, transportando maior quantidade de sedimentos. Isso é muito relevante para o Corpo de Bombeiros, pois essas condições podem gerar enchentes e situações de risco. O terceiro processo é a sedimentação, que ocorre quando o rio perde energia e deposita os materiais que transportava. Isso geralmente acontece em áreas mais planas, onde a velocidade da água diminui. A sedimentação pode formar bancos de areia, ilhas fluviais e planícies de inundação. Em Minas Gerais, esse processo é comum em regiões de relevo mais suave e também em áreas próximas às margens dos rios. A sedimentação pode alterar o curso dos rios e influenciar diretamente na ocorrência de enchentes, pois o acúmulo de sedimentos pode reduzir a capacidade de escoamento da água. Outro aspecto importante da morfodinâmica fluvial é o ciclo hidrológico, que envolve a circulação da água na natureza, incluindo evaporação, condensação, precipitação e escoamento. Esse ciclo influencia diretamente o comportamento dos rios, determinando períodos de cheia e de seca. Para o Corpo de Bombeiros Militar, o conhecimento da morfodinâmica fluvial é essencial, principalmente para atuação em ocorrências como enchentes, inundações, deslizamentos e resgates em áreas alagadas. Entender como os rios se comportam permite prever riscos e agir com mais segurança e eficiência. Além disso, esse conhecimento é importante para a preservação ambiental, pois ajuda a identificar áreas vulneráveis e a importância da vegetação ciliar, que protege as margens dos rios e reduz a erosão. Para se sair bem na prova, o candidato deve compreender os 3 processos principais: erosão, transporte e sedimentação, e como eles se relacionam com o relevo, o clima e a ação humana. Também é importante entender exemplos práticos, especialmente no contexto de Minas Gerais. A melhor forma de aprender é revisar o conteúdo, fazer conexões com situações reais e resolver questões anteriores. Isso vai fortalecer seu entendimento e aumentar sua segurança na hora da prova. Agora vamos estudar a hidrografia de Minas Gerais, com foco nas principais bacias hidrográficas do estado, especialmente as bacias do Rio São Francisco, do Rio Doce e do Rio Paraná, além dos rios e nascentes, com destaque para o Rio das Velhas, o Rio Grande e o Rio Jequitinhonha. Esse é um tema muito importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, porque a água está diretamente ligada a abastecimento, enchentes, salvamentos, defesa civil, meio ambiente e combate a incêndios. Vamos direto ao ponto. A hidrografia é a parte da geografia física que estuda as águas da superfície terrestre, como rios, nascentes, lagos, bacias hidrográficas e cursos d'água em geral. Minas Gerais possui grande importância hídrica no cenário brasileiro. O estado abriga nascentes, rios de grande extensão e áreas que alimentam importantes bacias hidrográficas do país. Por isso, muitas vezes Minas Gerais é lembrada como uma espécie de caixa d'água do Brasil. Agora vamos entender o conceito de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Em outras palavras, é a região em que toda a água da chuva escoa para um mesmo curso d'água principal. A bacia hidrográfica é delimitada pelos divisores de água, que são as partes mais altas do relevo. A água que cai de um lado do divisor segue para uma bacia, a que cai do outro lado segue para outra. Em Minas Gerais, destacam-se especialmente as bacias do Rio São Francisco, do Rio Doce e do Rio Paraná. Começando pela bacia do Rio São Francisco. Essa é uma das mais importantes do Brasil e tem enorme relevância para Minas Gerais. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em território mineiro, o que já mostra a importância do estado nessa bacia. O São Francisco é um rio de grande extensão e cumpre papel essencial no abastecimento, na agricultura, na geração de energia e na integração regional. Em Minas Gerais, ele recebe águas de diversos afluentes e drena a extensa área do estado. Entre os afluentes importantes do São Francisco em Minas Gerais, destaca-se o Rio das Velhas, que veremos mais à frente. Agora a bacia do Rio Doce. A bacia do Rio Doce também é muito relevante para Minas Gerais. O Rio Doce é formado pela confluência dos rios Piranga e do Carmo,
e percorre áreas importantes do estado até chegar ao Espírito Santo. Essa bacia tem importância econômica, social e ambiental, mas também ficou conhecida nacionalmente pelos impactos de desastres ambientais, que afetaram a qualidade da água, os ecossistemas e as populações da região. A bacia do Rio Doce abastece cidades, sustenta atividades produtivas e compõe uma rede hidrográfica estratégica para o leste mineiro. Agora a bacia do Rio Paraná. A bacia do Paraná também ocupa parte significativa de Minas Gerais. Nessa bacia, destacam-se rios importantes que contribuem para a formação do Rio Paraná, especialmente os rios Grande e Paranaíba. O Rio Grande, em especial, tem grande relevância para o sul e oeste de Minas, sendo importante para a geração de energia, abastecimento e atividades agropecuárias. Essa bacia é intensamente aproveitada economicamente, com presença de usinas hidrelétricas e grande uso da água para irrigação e produção. Agora vamos aos rios e nascentes. As nascentes são os pontos onde a água subterrânea aflora e dá origem aos cursos d'água. Elas são fundamentais para a manutenção dos rios e para o equilíbrio do ciclo hidrológico. A proteção das nascentes é muito importante, porque sua degradação compromete o volume e a qualidade da água. Desmatamento, erosão, poluição e ocupação inadequada podem afetar diretamente esses pontos de origem. Minas Gerais possui grande número de nascentes, o que reforça sua importância no sistema hídrico nacional. Agora vamos destacar alguns rios importantes. O primeiro é o Rio das Velhas. O Rio das Velhas é um dos principais afluentes do Rio São Francisco e tem grande relevância histórica, ambiental e econômica. Ele nasce na região central de Minas Gerais e atravessa áreas densamente povoadas, inclusive próximas à região metropolitana de Belo Horizonte. Sua importância é enorme para abastecimento, drenagem regional e integração com a Bacia do São Francisco. Ao mesmo tempo, é um rio que sofre forte pressão da urbanização, da poluição e da ocupação desordenada. O segundo é o Rio Grande. O Rio Grande é um dos rios mais importantes da Bacia do Paraná. Ele nasce na Serra da Mantiqueira e percorre áreas do sul de Minas, sendo fundamental para a geração de energia elétrica, irrigação, abastecimento e atividades econômicas. Em conjunto com o Rio Paranaíba, o Rio Grande participa da formação do Rio Paraná, um dos mais importantes do país. O terceiro é o Rio Jequitinhonha. O Rio Jequitinhonha nasce em Minas Gerais, na região da Serra do Espinhaço, e percorre o Nordeste mineiro até chegar ao sul da Bahia. Esse rio tem grande importância social para regiões historicamente marcadas por desigualdades e vulnerabilidades. Ele é essencial para abastecimento, agricultura e manutenção da vida em áreas do semiárido mineiro. A bacia do Jequitinhonha apresenta grande relevância ambiental e humana, e o rio funciona como elemento estruturador de toda a dinâmica regional. No contexto do Corpo de Bombeiros Militar, o estudo da hidrografia é muito importante. O conhecimento das bacias, dos rios e das nascentes ajuda em operações de salvamento aquático, enchentes, inundações, deslizamentos, secas, defesa civil e planejamento de resposta a desastres. Além disso, a água é recurso central no combate a incêndios, e a compreensão da rede hidrográfica também auxilia na logística operacional. Para fechar, vamos resumir. Hidrografia é o estudo das águas da superfície terrestre. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Minas Gerais tem grande importância hídrica no Brasil. A bacia do Rio São Francisco é uma das principais do estado, e o rio nasce na Serra da Canastra. A bacia do Rio Doce é importante para o leste mineiro e possui grande relevância ambiental e econômica. A bacia do Rio Paraná inclui rios fundamentais como o Rio Grande. As nascentes são os pontos de origem dos cursos d'água e precisam ser protegidas. O Rio das Velhas é importante afluente do São Francisco. O Rio Grande tem papel central na Bacia do Paraná. O Rio Jequitinhonha é essencial para o Nordeste mineiro. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser estudado com atenção, porque ele relaciona geografia física, meio ambiente, recursos hídricos e atuação em emergências.